teus passos, Senhor. Amém. Quero andar após os teus passos, colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode me desviar do alvo. O meu olhar, o seu olhar, o meu olhar estará sempre em ti, Jesus. Vem mover em minha vida com
Deus para as nossas vidas não é ter um carro do ano, não é ter uma casa maravilhosa, não é que você esteja ocupando um posto, sei lá, numa empresa, numa multinacional. O maior propósito de Deus na minha vida e na sua vida é que nos possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus é graça, Jesus é misericórdia, Jesus é amor, é perdão. Então, quanto mais você exercer essas coisas, mais parecido com o Filho unigênito do Pai você se torna. Quantos aqui querem se tornar assim? Eu vou pedir para você nesse momento, quando a gente inicia esse louvor, vá atrás de um irmão, abraça o seu irmão, beija ele, fala com ele, sai do seu lugar se for possível. Aquela pessoa que você não falou hoje, vocês jovens, sai do seu lugar, estão aí muito parados. Abraça aquela pessoa que você não falou hoje, traz uma palavra profética, fala para ele o quanto você é precioso, meu irmão, para Deus, o quanto você é precioso para Cristo, o quanto você é precioso para a minha vida. Aleluia.
pastora dessa igreja há alguns anos. Pensa que vai ser que eu faço, não. Às vezes, as pessoas também não nos entendem, né? Porque quem está na liderança nem sempre pode explicar tudo. E a gente às vezes tem que morrer por certos segredos, certas situações por ordem, por ossos do ofício. Mas hoje, eu recebi 2 abraços que cabe aqui falar, que há muitos anos eu esperava. E eu tenho certeza que que eu não tinha nada, mas eu tenho certeza que essas pessoas também foram curadas. E o inferno foi envergonhado. Às vezes a gente não é muito entendido, mas aí a gente só ora porque o Espírito Santo é que é o Senhor da obra, né? Então, graças a Deus por isso. Isso é explicado na própria psicologia, na terapia, mas eu acredito pela terapia de Jesus Cristo. Porque já está lá na palavra dele que a gente tem que perdoar. Então, eu creio que isso já diz tudo. Então, é muito importante que nós façamos isso e que nós possamos criar essa prática, inclusive dentro da nossa casa. Sabe, irmãos? Podem se assentar. Eu, às vezes, percebo a indiferença, às vezes, de um pai com um filho, de uma mãe com um irmão, de um irmão com um irmão, que vai abraçar, está ali, rígido, não consegue. Isso precisa ser quebrado dentro dos nossos lares. Às vezes por causa de uma rigidez de educação, às vezes por divergências de temperamento, às vezes por divergências que um é cristão, o outro não é cristão. Mas nós temos Cristo no coração e a maior expressão de Cristo na nossa vida é o amor. O amor, ele é mais forte do que a morte. Então nós temos que quebrar essas barreiras dentro da nossa casa. E eu queria deixar, aproveitando a ministração do pastor, queria deixar isso como uma proposta. Se você tem vivido isso dentro da sua casa, comece por lá. Quebre essas barreiras hoje. Ah, mas a pessoa não quer nem saber de mim. Não faz mal. Abraça você. Faça a sua parte. Deixa que Deus faça a dele. Amém? Quebre essas barreiras. Em nome de Jesus Cristo. Estou falando aqui, estou falando pelo Espírito agora. Há pessoas que precisam praticar isso dentro das suas próprias casas. Às vezes, eu vou contar uma experiência. Eu tinha algo com a minha mãe há muitos anos atrás, que na verdade não era eu com ela, era ela comigo. Enquanto a minha mãe precisava vender um sítio já há 6 anos. E era tudo que ela mais queria, era vender aquele sítio. Ela anunciou nos melhores lugares, botou placa, abaixou o preço, botou pessoas para divulgar, panfleto, mídia, olha, tudo que vocês podem imaginar. Um sítio espetacular, com preço bom, com toda a documentação, tudo pronto para ser vendido. Mas a minha mãe tinha algo contra mim, que ela não concordava na época. E enquanto aquilo não foi sarado, as coisas não aconteciam. Um dia, a minha mãe resolveu mudar. Na mesma semana, apareceu uma pessoa que não tinha visto nenhum anúncio, que não pegou nenhum panfleto, que não veio pela imobiliária, que simplesmente passou pela porta do sítio, que já não estava mais com a placa, e disse: esse sítio me interessa, a senhora quer vender? Quero. Por quanto? Por X. E ela vendeu por aquele preço à vista. Porque no céu foi liberado. O que tem a ver a questão financeira? Porque às vezes Deus nos trata. Coisas às vezes não acontecem nas nossas vidas porque a gente tem coisas que precisam subir para que possam descer do céu coisas para as nossas vidas. Então
talvez você esteja precisando queimar incenso, fazer subir alguma coisa, as narinas do Pai, para que coisas possam descer sobre a sua vida. Amém? Alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Primeira vez, dedinho ali. Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Então, receba esses aplausos como um forte abraço dessa igreja. Seja muito bem-vindo, que você possa estar nos visitando mais vezes, amém? Nós estivemos ontem aqui com o culto das crianças, nosso primeiro culto que nós fizemos esse ano para as nossas crianças. Devido ao Dia das Crianças, nós achamos que a melhor forma de comemorar não é comemorar como o mundo comemora, comprando presente e só brincando. Nós realizamos aqui um culto lindo. Eu quero agradecer aos adultos que participaram, aos que trouxeram seus filhos. E foi assim, uma bênção. A gente tem algumas fotos aí para passar rapidamente? Não? Então depois a gente passa. E foi muito bom. Eu contei por alto até um determinado momento. E nós tínhamos aqui mais de 60 pessoas adultas, fora uma foto linda que nós tiramos com todas as crianças. E teve pregação da palavra, teve louvor, só que tudo da forma deles, né? Lúdico, com muita animação, com muita alegria, com fantasias, mas foi algo assim muito tremendo. E nós estivemos aqui com 8 visitantes que não tinham entraram ontem aqui. No final do culto me procuraram, disse: pastora, eu quase que não vim, porque eu achei que ia ser uma coisa chata, mas eu fiquei assim maravilhada, foi assim uma bênção. Então, eu quero incentivar aos pais. E tivemos inclusive uma mini gincana aqui bíblica. Nós podemos observar como as nossas crianças conhecem a palavra de Deus, né? Olha aqui, não sei se dá para apagar essa luz rapidamente, só para a gente mostrar melhor. Aqui foi o nosso bolo. Volta ao anterior, por favor. Aqui, ó. Aqui foi o louvor final, onde os pais participaram, dançaram, fizeram um trenzinho, e foi muito bacana. Aí as crianças, foi na abertura, a pregação da palavra lúdica ali, o Henrique mostrando como fica o coraçãozinho sujo quando peca, quando mente, quando faz malcriação. Aqui as crianças fazendo louvor com a tia Vanessa de Aline Barros. Olha só, muita gente, foi muito bacana. Aqui, oração, crianças orando. Gente, vocês verem uma criança de 4, 5 anos, Giovanni, tem quantos anos? 4, 5 anos, orando pelas ofertas, coisa mais linda. Olha lá, ele e a Sarinha, e eles estavam com a camisa de bem-vindos. Eles eram nossos obreiros lá da porta. Aí, bem-vindo. E ele esticava a mãozinha para dar boa tarde. Aqui a Esther, dando, e esqueci o nome dele. Guilherme, orando também. Aqui foram as crianças quando aceitaram, enfim, tá bom, gente. Então foi uma grande bênção, e a minha palavra aqui como pastora da igreja, que vocês, a Bíblia diz assim: vinde a mim as criancinhas, mas as criancinhas não podem andar sozinhas, né? As criancinhas precisam ser trazidas pelos pais, pelos responsáveis, para que possam ouvir a palavra de Deus. Não adianta Jesus dizer vinde a mim e a gente não leva a criança que ainda não pode andar sozinha. Então isso é responsabilidade nossa, amém? Outra coisa que nós queremos estar falando é a respeito do culto das MEDs, que será no sábado que vem, às 20 horas. Sábado que vem, às 20 horas, culto das mulheres. E eu queria pedir às mulheres que, por favor, procurassem as esposas dos pastores. Hoje a Suzana está anotando, mas qualquer esposa de pastor, se você ainda não deu o seu nome, seu dinheiro para a blusa, eu já mandei fazer as blusas, mas ainda há tempo de você se inscrever e pagar. Eu estou aguardando a resposta do valor do retiro, mas a data está fechada para 7 de novembro. Creio que amanhã já devo estar sabendo desse valor.
para o nosso Retiro das Mulheres lá em Teresópolis. Nós vamos na sexta-feira de noite e vamos voltar no sábado, tá? Eu vou dar maiores informações mais para frente. Nós temos aqui durante toda a semana as nossas orações de 7 às 8 da noite, 19 às 20 horas. Todos os dias temos orações, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E é muito importante que nós estejamos aqui. Tire um dia, não posso vir todos os dias, mas tire um dia para estar aqui conosco. Amém? A outra coisa que eu gostaria de estar lembrando é que no domingo que vem, dia 26, é a eleição, segundo turno. Então, não haverá almoço aqui na igreja, por causa do óbvio, né? Aquele domingo que fica um movimento de votação, pessoas que votam longe, o pessoal da cozinha também tem essas questões. Então, domingo que vem não conte com almoço, porque não haverá almoço aqui na igreja. Eu gostaria de estar chamando o pastor César, que ele quer falar rapidamente do culto dos Zés. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Sem ser essa sexta que vem, a próxima sexta, dia 31, culto dos Zés. O pastor Sérgio Alves vai estar ministrando de novo para nós aqui. E ele vai estar trazendo os homens de lá, uma tropa de choque de lá, da igreja lá da Maré, vai vir os homens lá. E o povo lá da Nova Vida, da Pavuna também, vai estar com a gente, vai ter uns 40 homens vindo lá da Pavuna. Então, vamos, homens da Nova Vida Ágape, vamos estar aqui para fazer quórum com esses homens que vão nos estar visitando e vamos aqui estar recebendo uma mensagem. Eu não preciso falar mais do pastor Sérgio Alves. Quem não esteve aqui no aniversário dos Zés, perdeu. Então é uma grande oportunidade de você ouvir um pouco mais do que Deus tem usado na boca desse profeta no nosso meio. Então, dia 31 de outubro, não marca nada na tua agenda, a última sexta-feira de outubro, nós vamos estar fazendo o culto dos Zés aqui. Alguém que fez aniversário essa semana, de casamento, ou aniversário mesmo? Aqui, casamento, aniversário. Mais alguém? Amém. E enquanto a gente... Amém. A igreja quer abençoar esses irmãos? Então vamos ficar de pé, estenda as suas mãos num gesto de bênção. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e cremos, ó Deus, que o melhor presente sempre vem de ti. E te pedimos que tu alcances, Senhor, cada um deles, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que tu possa estar sondando os corações e presenteando os teus filhos, Pai, nesse dia. Nós te louvamos pelos aniversários, pelo aniversário de casamento, Pai, que esses anos se multipliquem por muito tempo, Pai, e que haja, ó Deus, harmonia nesse casamento, que haja acordo, que haja, Senhor, tudo aquilo que nós sabemos que provém de Ti. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor. Bom dia, igreja. Que bom a gente estar juntos aqui nesta manhã, colocando o nome do nosso Deus. Uma irmã que foi abençoada com a aquisição de um automóvel, né? Vamos agradecer. É da irmã mesmo? A irmã que dirige? Ainda não. Ainda não. E a chave, o carro está onde? Na garagem. Vamos orar a Deus para ela tirar a carteira de motorista. E não saia desse carro sem carteira de motorista. Nem a irmã, nem o seu marido. Meu marido dirige. Dirige. Tem carteira ele? Eu estou falando isso, irmão, parece
o óbvio, mas uma certa feita, eu andando com o irmão, que ele sempre dirigia. Ele sempre dirigia, dirige bem, inclusive. Aí um belo dia eu perguntei para ele assim: como é que está a tua carteira? Ele disse: não tem. Eu disse: rapaz, tu está dando oportunidade ao diabo, porque uma situação dessa pode complicar a tua vida. Não faça uma coisa dessa. Então, Senhor, muito obrigado pelo carro, e que esse carro seja uma bênção na vida dela. É para a tua glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Traga ela, por favor. Meu irmão, meus irmãos, dia 23 de novembro, domingo à noite, 23 de novembro, domingo à noite, nós estaremos fazendo aqui o culto do amigo. O que é o culto do amigo? Você tem mais de um mês para preparar alguém que não seja principalmente cristão. Ah, vou trazer meu amigo da igreja tal. Deixa esse amigo para outro culto. Esse culto do amigo é aquela pessoa que você tem relacionamento e que ela não é cristã ou está afastada do evangelho, e você vai convidar essa pessoa para estar aqui te abençoando. Nós estaremos entregando um diploma às pessoas que trouxerem um amigo neste culto, e é o amigo que vai entregar o diploma. Então diz assim: olha, o pastor pediu que eu trouxesse um amigo para entregar esse diploma que eu vou receber lá na igreja. Não entra em detalhes, isso é um diploma da igreja, eu não vou entrar em detalhes. Mas tem que ser um amigo para entregar. Então a pessoa vai vir e nós realmente vamos entregar esse diploma a você que o trouxe. Amém? Então você tem um mês para orar, para convidar. E nesse dia, eu estou pedindo a Deus que você saia daqui diplomado e o seu amigo transformado. Porque, na verdade, quem vai ganhar o grande presente vai ser ele. Porque nós vamos orar por esses amigos e vamos pedir que o poder do Espírito Santo entre na vida dessas pessoas para que elas conheçam a Jesus. Se conhecem, que sejam restauradas. Você entendeu o que eu estou fazendo, entendeu? Pensa agora numa pessoa, logo assim, vou convidar. Quem vem na sua cabeça? Pastor, eu vou convidar uma penca, melhor ainda. Você vai receber um diploma só, mas não diz para o outro que tem 10 para entregar o diploma. Eu vou convidar os 10 para vir aqui entregar o diploma na tua mão. Amém? E esse diploma, ouça o que eu vou falar, é muito sério. Porque nele estará escrito que no dia tal, do ano tal, você levou aquela pessoa à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Isso estará cravado no diploma, mas muito mais estará cravado no livro da vida. Porque Deus não se esquecerá desse dia em que você trouxe um amigo para ouvir a palavra de Deus. Quantos gostam disso, de amigo? Vamos trabalhar? Culto do amigo, dia 23, é um domingo à noite. Nós vamos fazer aqui um grande culto para a glória de Deus. Você vai usar esse argumento: eu vou receber um diploma, e o pastor pediu que um amigo meu fosse entregar esse diploma a mim, e eu escolhi você. Você vai muito me honrar e muito me dignificar ao fazer isso, e vai me prestar um favor. Amém? Quando você colocar esse diploma lá na sua parede, ele será a lembrança de que um dia você levou alguém à casa de Deus e
E vamos orar para que essa pessoa se reconcilie, se estiver afastada, e quem sabe se converta ao Senhor. Eu queria que você orasse comigo agora por alguns ou algum amigo que você diz assim: eu vou, em nome de Jesus, trabalhar para convidar essa pessoa. O diabo vai dizer para você que não dá. O diabo vai querer colocar, dizer assim, mas ele conhece meus defeitos. O diabo vai falar uma série de coisas para você. Não escute a voz do inimigo. Escute a voz do Espírito Santo que está sendo falada agora por meio desse pastor. Deus vai te usar poderosamente, mesmo na sua fraqueza, mesmo com a sua pequenez espiritual, mesmo que você não mereça, e você não merece, mas é porque Deus quer te usar, e você não sabe quanto significará isso para aquela pessoa. Eu hoje estou aqui porque um dia, olha só, vou contar essa história para você saber. Eu comecei a namorar uma menina que ela era da igreja e eu não era. Além dela, eu tinha umas 2 ou 3 namoradas. Então, o cara do mundo, nem vi. Isso para mim era a coisa mais natural do mundo. E um dia ela me convidou para ir na igreja dela. Aí eu, para ficar bem na fita, fazer vou lá e tal, não gosto do negócio de religião, mas vou lá para ficar bem na fita. Só que aconteceu algo que eu não esperava, e nem ela talvez. Ela não era nenhuma cristã forte, exemplo de fé, não era nada disso, irmãos. Pelo contrário, ela era bem fraquinha, mas ela tinha o temor de Deus no coração, ela orava, ela tinha algo no coração dela que foi Deus que fez a obra na vida dela. Para mim ela era uma super crente, porque eu era pecador extremo, então só o fato dela ir para a igreja para mim ela era super. Eu fui para ficar bem na fita com ela. Só que nós chegamos um pouco mais cedo, nós sentamos na segunda fila assim, e ela disse assim: olha, eu vou dar um pulinho para o banheiro e vou beber água. Você pode me aguardar aqui? Eu aguardo. E ela foi. Mas sabe que banheiro de mulher, cheio, o banheiro lá na época não era muito grande, então ela demorou um tempo. Só que o tempo que ela demorou foi o tempo que a igreja foi enchendo, e os obreiros botaram todos os lugares, estavam na minha frente, ao meu lado, atrás. Quando ela voltou e quis ir para frente, os obreiros disseram assim: olha, não dá não, porque está tudo ocupado. E eu fiquei isolado lá, no canto, sentado, não podia fugir, tinha que assistir um culto mesmo. Falei, bom, já que estou aqui, já que está cantando, vou cantar também. E entrei na festa. Lá pelas tantas, quando chamavam os jovens para cantar, começaram a cantar assim: doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Cadê os vovôs e as vovôs? Receber a presença de Jesus, meu Salvador. Doce presença, presença santa, mora em nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, que nos renovará na paz e cura. Louvado seja o Senhor. Doce presença, doce presença, presença
Sabe o que aconteceu? Eu comecei a chorar. E pela primeira vez na minha vida, fica aí. Eu senti a presença de Deus. Eu entendi que por trás daquela coisa toda de igreja, de religião, havia uma presença viva de Deus. Eu não sei o que o pastor pregou, mas eu sei que naquela manhã, naquela noite, eu saí com um crente e outro fervendo. Eu disse: Deus existe. Porque o que eu senti ali, eu não senti em nenhum outro lugar na minha vida. No próximo domingo eu voltei. Porque eu sou assim, quando eu cismo com um negócio, aí voltei. Voltei sozinho. Sentei no mesmo lugar. E mais uma vez aqueles jovens cantaram a mesma canção. E eu não sei se fui arrebatado nesse corpo ou fora desse corpo, mas eu senti a glória de Deus. Doce presença, presença santa, mora em nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. Na base do amor, louvado seja o Senhor. Um convite de uma pessoa amiga me levou a Jesus. Não precisa, Deus não quer que você faça o que você não pode fazer. Deus quer que você faça o que você pode fazer. Um convite, um amigo. E aquela moça não sabia do meu futuro, mas ela estava levando um rapaz jovem que viria a ser um pastor e um ganhador de almas. Ela não tinha a menor ideia de que aquele convite dela faria algo maravilhoso. Então, eu quero dizer para você que Deus está te convocando a convidar um amigo a usar uma estratégia, mas essa pessoa pode ser alguém que Deus quer usar tremendamente. Culto do amigo, dia 23 à noite. Eu não sei se tem essa letra aí. Será que o senhor está aí? Já? Vamos lá, vamos ensaiar? Vamos cantar mais uma vez? Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Em seus rostos posso perceber, na presença de Jesus, meu Salvador. Doce presença, presença santa, mora em nós, enchendo-nos
aqui. O que vai fazer? Seja o Senhor. Doce presença, diga mais uma vez. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. O que vai fazer? Que nos renovará na paz e do amor. Louvado seja o Senhor. Tem uma outra estrofe que diz assim: se te dizes salve ao invés, estás débil, oprimido e sem poder. Sabe o que você tem que fazer? Rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, mora em nós, enchendo-nos de amor. Te adoraremos por tua presença. Essa presença, sabe o que ela faz? E nos renovará na base do amor. Louvado seja o Senhor. Olha, se nós não tivermos amor pelas pessoas perdidas, nossa missão aqui não terá sentido. Nós temos que ter amor pelas pessoas que estão se perdendo, as pessoas que estão. Se você ama um amigo seu, se você quer vê-lo bem, convide e traga para a casa de Deus, amém? Fica aí o anúncio. Verdade, eu não imaginava que ao anunciar isso o Espírito Santo iria ser derramado, mas glória a Deus por isso. Hoje, logo mais, nós vamos ter a presença aqui da pastora Vanilde. A pastora Vanilde é minha prima, ela é pastora da Igreja Batista e ela tem uma missão em Caratinga, interior de Minas Gerais. Ela esteve na África, fazendo aquele trabalho junto com o pastor, lembra do pastor africano que esteve aqui conosco? Ela não sossega, eu digo, você não sossega. E já tinha uma igreja no interior, foi para uma cidade chamada, lembra, amor? Ela falou o nome, agora eu já esqueci. Essas unções você não deve pegar, não. Amém? E ela foi para uma outra cidade no interior de Minas e abriu uma segunda igreja, né? E uma igreja de adolescentes e crianças, que ela disse, que ficou abandonada por um pastor missionário que não se sentiu qualificado e disse: não dá para mim. E ela acabou pegando aquelas pessoas e cuidando. Ela ama as almas
né? Ela falou para mim o nome, Monte Alegre, Campo Alegre, Monte Alegre, eu não sei, em Minas Gerais, uma cidade de 8.000 moradores, e ela mais uma vez está iniciando um trabalho pioneiro lá. Então logo mais ela vai estar aqui ministrando para a gente. Quem lembra da pastora Ivanilde? Se eu fosse você, eu viria e trazia um convidado, irmãos. Ela sempre tem uma palavra muito abençoada. Pouso Alegre, né? Pouso Alegre. Então, eu peço a você que você venha entrar com o convidado logo mais às 19 horas. Irmão, domingo é dia do Senhor. Levanta a sua mão e diga assim: domingo é dia do Senhor. Não é o meu dia. Diga: é o dia que eu separo para estar consagrado a Deus, na casa de Deus, pela manhã e pela glória. Amém? Então estamos aí. Ok. Gente, nós cheio de colesterol, né? Picou aqui, logo na pança. E aí a minha esposa passou o remédio. Outro dia minha esposa pediu para ela passar uma pomada. Enquanto ela passava a pomada, eu fiquei pensando se podia ter um remédio único, né? Que curasse todas as doenças. Estou com dor de cabeça, toma esse remédio, é o mesmo. Estou com isso. Infelizmente, a verdade é que para cada tipo de doença há um tipo de medicamento. E às vezes a gente está tomando um remédio errado, pensando que está com uma doença, toma remédio para aquela doença que não tem, e obviamente o remédio não faz efeito, porque não é o remédio certo para a doença certa. Então, existem muitos tipos de doenças, nós sabemos disso. E obviamente algumas são tratáveis e outras estão em projeto de um tratamento. Existem doenças físicas, existem doenças emocionais, espirituais. E hoje eu quero falar sobre uma doença que médico não pode tratar, que a medicina convencional não pode tratar, nem tampouco os psicólogos podem tratar, e tampouco os psiquiatras podem tratar. Hoje eu quero falar de uma doença terrível, devastadora, que faz com que muitas pessoas vivam abaixo, aquém daquilo que Deus planejou para a vida dela. Eu quero falar de uma doença destruidora chamada pecado. Muitas pessoas tratam esse assunto de extrema profundidade, com uma certa superficialidade, porque obviamente quando se fala sobre esse tema, nós preferimos não parar para pensar, porque se pararmos para pensar, há tantas coisas que nós cometemos de pecado. Não há uma só semana que você não peque. Quem pecou esta semana? Todos nós. Então, a verdade é que este assunto ele deveria ser tratado com mais frequência, porque ele é um tema que justamente tem adoecido a igreja de forma geral. Não estou falando só da nossa igreja, estou falando do corpo de Cristo. E certamente Jesus não vai vir buscar uma noiva doente. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, e a igreja é a composição dos santos, daqueles que adoram a Deus. Então por isso esse tema ele tem que ser tratado muitas e muitas vezes, e às vezes é tratado superficialmente, e às vezes em alguns lugares nem é tratado, porque isso de alguma forma mexe com a gente, mexe com a nossa psique, mexe com o nosso coração.
E as pessoas às vezes não querem chatear as outras com esse tema, porque afinal de contas, se chatear pode ser até, eu conheço situações em que pastores começaram a tratar sobre esse tema e que acabaram perdendo o emprego, porque esse tema, ele na verdade mexe com algumas coisas. Obviamente eu não vou tratar com toda a profundidade que esse tema merece, mas eu preciso despertar você para uma coisa, que se você não aprender a lidar com essa doença e aplicar o remédio correto a essa doença chamada pecado, esse defeito de fabricação que já nasce com o homem, porque a Bíblia diz que todos nós somos concebidos em pecados, não é porque o sexo é pecado, o pai e a nossa mãe fizeram sexo é pecado, não, é porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. O nosso primeiro pai, Adão, pecou e junto com ele toda a raça humana. Então a genética já faz você nascer com características e com toda a capacidade. O bebê, meu lindo neto, Pedro, 6 meses, 7 meses, é um pecador. Por que ele comete pecado? É porque ele já traz os genes no DNA dele pecado, está entendendo? A natureza carnal dele é pecadora e vai se desenvolver na medida em que ele for crescendo. Assim como nós nos desenvolvemos fisicamente, também essa natureza vai se desenvolver. Então, nós temos que tratar deste assunto. E eu quero tratar desse assunto falando que há 2 tipos de pecados. O primeiro pecado é contra Deus. É o pecado que a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, uma pessoa que vive em pecado, ela tem um problema sério. Qual o problema? Essa comunhão com Deus é interrompida. Mas parece que Satanás diz assim: esquenta a cabeça com isso não. Deus é misericordioso, Ele é perdoador, vamos em frente. Não é bem assim. É verdade que Deus é misericordioso, é perdoador, mas ouça, se não houver um tratamento do pecado, você vai entrar no hábito de pecar. E aí você vai perder o temor a Deus. Porque toda pessoa que entra num processo de contínuos pecados, ela vai perdendo o temor a Deus em cima disso. Não, Deus é misericordioso. E ela já não tem aquela resistência. Ela diz: não, eu não vou fazer isso porque eu sou um filho de Deus, eu vivo com Deus, e este assunto, essa prática, essa conduta, essa palavra, o seu pecado, o pecado nas suas mais variadas formas, isso vai me separar de Deus. Se ela se habituar, ela vai perder esse santo temor. E esse temor perdido, a pessoa não vai conseguir mais discernir a mão direita da esquerda. Ela vai achar que tudo é natural, que tudo é normal, que isso não tem nada de mais, que a vida é assim mesmo, e ela vai entrar num processo de regressão espiritual. Por isso, quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fazendo um alerta no dia da ceia, ele diz assim: há muitos entre vós que já estão o quê? Mortos espiritualmente. Por quê? Já não tem sensibilidade. O morto, se você pisar ele, esfaquear ele não vai reclamar. Nada mais incomoda um morto, nada mais perturba uma pessoa morta. Então, quando a pessoa morre espiritualmente, ela já nada mais perturba ela. Aquele dizer: não, eu não vou fazer isso não, eu tenho temor a Deus, eu quero obedecer a palavra de Deus, eu sou filho de Deus, já não existe, porque a sensibilidade dela já acabou nesse momento. Então, todo pecado, irmãos, mesmo sendo contra o irmão, é contra Deus. Mas vamos saber o que eu vou falar.
pecado de desobediência, como foi o caso de Adão e de tantos personagens da Bíblia, o teu problema é direto com Deus. A palavra de Deus diz assim: vai para a direita, você foi para a esquerda. A palavra de Deus diz assim: pare, você continua a andar. A palavra de Deus diz: não mate, você matou. A palavra de Deus diz: não roube, você roubou. Não minta, você mentiu. A palavra de Deus diz: não odeie, você odiou. Não minta, e você mentiu. Então, esse pecado é direto contra Deus, tá? Para entender isso, diga amém. E há o pecado contra o próximo, que também é contra Deus, mas envolve uma terceira pessoa. Quando você faz o mal, ou tem que fazer o bem e deixa de fazer o bem, é também uma forma de mal. Se eu posso fazer o bem a alguém e não faço, a Bíblia diz que eu peco. Por que eu peco? Eu peco por omissão. Pecado tem o pecado por omissão, que é aquilo que eu deveria fazer e não fiz. O pecado por ação é aquilo que eu faço diretamente. Tem o pecado. Qual outro tipo de pecado? Oi? Alguém está? Pecado por pensamento. O que é mais outro pecado? Palavras. Ok? Então o pecado tem várias modalidades. Mas ouça o que eu vou falar para você. Quando você peca contra o próximo, não basta você se acertar com Deus. Você tem que acertar a sua vida antes com aquele próximo, para que o seu pedido de perdão a Deus chegue. A Bíblia diz que se você brigar com o seu irmão e diz assim: vou à presença de Deus, hoje é domingo, vou lá na igreja Nova Vida Ágape e vou adorar, e você chega aqui e não acertou, você vai fazer um belo culto religioso, mas espiritualmente nada vai mudar. Eu não sei se você veio no culto certo ou no culto errado, mas esta manhã Deus tem colocado no meu coração, dizendo: você está pedindo mudança a Deus na sua vida, e a primeira mudança começa com você não abrigar mais o pecado no seu coração, quer contra Deus, quer contra o próximo. Pastor, eu tenho pedido a Deus mudança. Então a primeira mudança está aí, você pensar a respeito disso. Uma pessoa que peca, irmãos, ela começa a ficar com a alma doente. E uma alma doente, olha só o que eu vou falar aqui agora. Acorda quem está do seu lado e diz assim: ó, não dorme não, porque isso aí é importante. Assim, ó, uma alma doente se torna um obstáculo à ação do Espírito Santo. A pessoa, quando está com a sua alma doente, você fala coisas espirituais para ela, ela entra aqui e sai aqui. Eu te falo isso como experiência de gabinete. Pastor, eu estou com um problema assim, sabe, tal. Bom, então eu vou fazer o seguinte: você vai perdoar. Aí a pessoa, esse gabinete, pastor, não entende nada. Se ele estivesse na minha pele, eu queria ver. Graças a Deus que eu não estou. Eu já tenho os meus problemas, eu não quero os seus. Então, a pessoa, a doente na alma, ela recusa até um conselho. Então, uma alma doente se torna um obstáculo à ação do Espírito Santo. E aí você percebe, ouça bem, gente, o tempo vai passando, os anos vão passando, os dias vão passando, os meses vão passando, e aquela pessoa que podia ser produtiva no reino de Deus, produtiva na sua vida, que poderia ter avançado em tantas e tantas coisas, fica retida, porque uma das coisas que o pecado faz é paralisar, é reter a pessoa. Ela não avança, porque separada de Deus pelo pecado, ela não tem orações ouvidas. Não tendo orações ouvidas, milagres não acontecem. É óbvio disso. Então, as coisas estão na Bíblia. Tá? Então
ver alguns textos bíblicos? Vamos lá. João 8,34. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Estou aqui resumindo muitas compreensões bíblicas sobre pecado. Mas vamos ler alguns textos que a palavra de Deus é poderosa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Será que é isso? João 8,34. Dúvidas, vamos ver. Rapaz, não é que é verdade mesmo, está aqui, ó. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O que é um escravo, irmão? O escravo só faz o que o seu dono manda. Se eu sou escravo do pecado, quem está comandando a minha vida não é o Espírito Santo. Quem está comandando a minha vida é o pecado. Então, esse é o problema. Eu digo, eu sirvo a Deus, pastor, eu aceitei Jesus, e essa pregação não é para mim, essa pregação é para você, é para mim, é para todos nós. Porque depois que aceitou Jesus, você já pecou quantas vezes? Eu comecei aqui o culto perguntando assim: quantos aqui pecaram esta semana? Então, está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque todos nós vivemos debaixo dessa ameaça. Então, se você começar a fazer o pecado uma prática contínua na sua vida, você vai se tornar escravo daquilo. Não é Deus que vai comandar, não é a palavra de Deus. Você vai ficar viciado naquele pecado, submetido àquele pecado, amargurado por aquele pecado. Você vai dormir pensando naquilo, você vai acordar, a sua vida vai paralisar, porque você vai se tornar servo do seu pecado. Quando a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, a Bíblia diz que o pecado não terá domínio. Aí está a diferença. Eu cometo pecados, mas eu não fico escravo do pecado. Ele não me domina. Quando é que eu sei que eu domino o pecado e que o pecado não me domina? Quando é que eu sei que um pecado foi uma coisa casual ou que um pecado é algo que está fazendo parte da minha vida? Sabe como é que eu sei? Quando eu tenho crise de abstinência, se eu ficar sem pensar naquele pecado, eu começo a ficar angustiado. Eu preciso fazer aquilo, pensar aquilo ou agir aquilo. Pecado nas suas muitas modalidades. Eu não consigo ficar sem pensar no mal que eu sofri daquela pessoa. Traição, o que aquela pessoa me fez de mal. Eu preciso daquilo para alimentar a minha alma, que na verdade está envenenando a minha alma. Então eu já me tornei escravo daquele pecado. Eu sei quando o pecado me domina, quando aquele vício, seja qual for o vício, eu não posso viver sem ele. Eu não posso viver. Então aquilo está me dominando. Irmãos, eu me lembro quando eu cheguei para a igreja, eu fumava. E eu tentei várias vezes parar de fumar antes de chegar para a igreja. E eu ficava irritado comigo mesmo, porque eu tinha horror, e ainda tenho, em relação às pessoas, mas em relação a Deus eu já me rendi, de ser dominado por qualquer coisa ou qualquer outra coisa. A única pessoa que eu não crio resistência na minha vida é o Espírito Santo. E que se eu tiver que dobrar minha língua, o Espírito Santo, você vai desfalar o que você falou, eu desfalo por ele. Você vai desfazer, você vai avançar, você vai voltar. Eu aprendi a me submeter
a orientação do Espírito Santo. Porque o único mérito que nós temos nessa terra é ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. E eu me dou bem nisso. Mas humanamente, agora você imagina eu com um vício, sabendo que o cigarro só destruía e eu não conseguia. Eu chorava, dizendo: eu não aceito ser dominado por isso. Eu não aceito. Nem era porque eu tinha compreensão do pecado, é porque eu sabia que aquilo fazia mal e eu não conseguia dominar aquilo que me dominava. E eu tive que pedir ajuda a Deus. E eu disse: Deus, eu não tenho condições de dominar esse pecado. Eu estou escravo desse pecado. Como é que se livra do pecado, pastor? Você quer saber como é que se livra do pecado? Eu vou ler 2 textos para você. Primeiro, Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Primeiro texto, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso. Às vezes você está carregando coisa que não tem que carregar. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu comecei no ministério, e o que eu escutava no gabinete pastoral das pessoas, eu tive um problema que eu já contei aqui, que era que eu ficava pensando naquilo que as pessoas falavam, aquilo eu atormentava no meu coração. E eu aprendi com um antigo pastor como me desfazer desse peso. Qual é o peso? Você olhar para pessoas e dizer: puxa, aquela pessoa está assim. E eu ficava também, muitas vezes, querendo ajudar a pessoa, quase que fazendo o papel do Espírito Santo. Não, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. E um dia Deus disse: rapaz, larga esse peso. A tua tarefa é pregar a palavra com unção, com graça, mas a tarefa de convencer o pecador do pecado é uma tarefa de quem? Do Espírito Santo. Ora pela pessoa, entrega a pessoa, se desfaz. Estou mostrando como é que tem pesos que a gente carrega que a gente não tem que carregar. Mas assim, desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente o quê? Todo dia. Tem um hino que a gente canta aí, né? Todo dia. É isso aí. Todo dia ele nos assedia. Então a Bíblia diz: olha, você tem que aprender a se embaraçar disso. Corramos com perseverança a carreira que está para bom. Agora, como é que eu me desembaraço do pecado, pastor? Aí vem a receita de bolo. Tiago 5,16. Olha só, como é que a Bíblia tem solução para tudo. Tiago 5,16. Lá. Olha só. Olha aí. Eu estou falando que se você quer avançar, está prisioneiro de alguma situação de pecado, meu irmão, se livra disso. Se livra disso. Como? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes o quê? Eu falei que o pecado é uma doença e a Bíblia só é curado de doença. Então a Bíblia mostra que o pecado é uma doença geneticamente herdada. É uma doença.
Muito pode sua eficácia a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos, 6 meses não choveu. Então, a Bíblia diz que se você orar, em primeiro lugar, pedindo perdão a Deus, se o seu pecado for para com Deus. Lá em Isaías, há um texto de Isaías que eu coloquei aqui, 1,18. Olha só que lindo, irmãos. O seu pecado contra Deus, veja só o que Deus coloca para você nessa manhã. Você que talvez esteja desobedecendo ao Senhor em alguma coisa, e a sua vida está amarrada. Isaías capítulo 1. Sua vida está parada, você poderia ir adiante, mas não vai, porque está preso a essa situação. Legaliza essa situação diante de Deus. Legalize essa situação diante de Deus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quebre o seu orgulho, quebre a sua vaidade, se submeta a palavras. Amém? Isaías, o que diz aí Isaías 1, versículo 18? Diz assim, olha só: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados da espada, porque a boca do Senhor o disse. Diga glória a Deus. Então eu quero hoje, nesta manhã, dizer a você que você precisa sair dessa armadilha, dessa doença, dessa situação que está amarrando a sua vida. Eu não tenho condições humanas de julgar a sua situação, até porque a Bíblia me proíbe de julgar. Deus não me construiu para julgar ninguém. Mas o exame honesto, sincero, diante de Deus, fará com que você seja levado pelo Espírito Santo, e Ele vai te mostrar que há alguma coisa que está adoecendo sua alma, e o seu coração precisa ser curado. E a Bíblia diz que o primeiro passo para essa cura é confessar os pecados. Confessar a Deus, mas talvez confessar a alguém. E o segundo passo, pedir perdão. Porque não basta só confessar, é preciso pedir perdão. Gente, é um ato de inteligência. Diga, pedir perdão e perdoar, se arrepender de pecados, é um ato de inteligência do céu, porque o céu se abre quando somos lavados, regenerados pelo sangue de Jesus. Onde é que o Espírito Santo está te levando enquanto eu falo? Eu não sei, não tenho condições de julgar isso, mas a sensibilidade do Espírito está te mostrando. É uma coisa espontânea. Eu tenho ensinado na minha aula do seminário, falando sobre a liberdade. O pecado nasce na liberdade. Você é tão livre, e a Bíblia diz que nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, mas é da liberdade que vem o pecado. Isso é tão livre que acha que pode fazer tudo. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, ouça o que o Espírito está dizendo esta manhã a você. Há coisas que estão paradas na sua vida, porque precisa de confissão, precisa de perdão, precisa, em primeiro lugar, de arrependimento, depois confissão e depois perdão. Não só dar perdão, mas também receber perdão.
que eu estou pregando esta manhã? Porque eu sei que essa doença da alma, chamada pecado, nenhum psicólogo pode tratar, nenhum psiquiatra pode tratar, com respeito à nossa querida terapeuta de família que nós temos aqui na igreja. Nem ela pode fazer isso. Mas ouça, Deus não deixou você sem saída. Deus está mostrando para você esta manhã. Eu quero orar. Eu vou pedir ao nosso querido irmão Mário que venha tocar essa canção tão linda. Eu estava ontem no culto de ordenação, quando tocou essa música. Enquanto a música tocava, Deus me lembrou de como eu cheguei na casa dele, e no dia que eu escutei pela primeira vez aquela música. Isso tem quase 40 anos, irmãos. Mas eu me lembro até hoje, só por uma simples razão: eu me rendi ao Espírito Santo. E a minha primeira oração, depois daquele segundo dia que eu voltei à igreja, eu disse para Deus: eu não consigo nem me ver como crente. Eu olho para mim e digo: não tem. Mas Deus é quem vai tratar você. O Espírito Santo que vai formar você. Se me dissessem há 40 anos atrás que eu seria um pastor, eu ia dar risada na cara de uma pessoa. Há um doce Espírito aqui. Vamos ficar de pé. E eu sei que é o Espírito de Deus. Podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa. E diz assim: pastor, eu me sinto fraco, eu sei que eu tenho que fazer, mas me falta coragem de pedir perdão. Eu entendo o que o Senhor está falando. Eu quero te ajudar, meu irmão. Eu quero orar com você e pedir que o poder do Espírito Santo tome conta da sua vida de uma forma tal que você tenha coragem de dizer: não, eu vou parar com isso, eu vou tomar uma outra postura. Não, eu não aceito mais ser escravo deste pecado. Se você diz assim: eu preciso dessa oração para ter coragem não só de me arrepender, mas também de confessar e pedir perdão. Se você precisa disso, dessa oração, sai do seu lugar aqui, eu quero orar por você, porque o Espírito Santo é que vai te ajudar. Ele vai vir sobre vós, Ele vai vir sobre nós, Ele vai te encher de um amor tão maravilhoso que você não vai resistir. Não há pecador que resista a este amor. Aleluia. Te adoro.
que vai te renovar, que nos renovará na base do amor. Louvado seja o Senhor. Se te dizes fraco e ao invés, se te dizes fraco e ao invés, estás débil, oprimido e sem poder. Muda isso, irmão. Rende-te à presença do Senhor. Se rende ao Senhor e o Espírito te encherá de amor. Doce presença santa, mora em nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, que nos renovará na base do amor. Louvado seja meu Deus e meu Pai. Esses irmãos que vieram aqui na frente, Pai, eles estão dizendo, Senhor, que precisam deste amor derramado sobre os seus corações, para, Senhor, poder colocar em prática, Senhor, serem curados desses pecados que estão paralisando a sua vida, pessoas que poderiam estar quilômetros e quilômetros à frente e estão paradas, ó Deus, por causa de uma situação de pecado. Senhor, fortalece agora, dá aquele ânimo, aquela coragem dos céus, que o poder do Espírito Santo inunde o seu coração de uma maneira tal que ele, Senhor, não olhe para o seu orgulho, nem para a sua vaidade, nem para um lado, para o outro, e diga: eu quero a vida plena de Deus, eu quero a cura de Deus, o sarar de Deus da minha alma, Senhor. Ah, Senhor, toca agora, traz, Senhor. Eles sozinhos não conseguem, assim como ninguém sozinho consegue. Espírito Santo de Deus, move o teu poder sobre eles e sobre toda a sua igreja, para não ter ficar refém do pecado, para não ficar prisioneiro do pecado, para não ficar escravo do pecado, para não ficar adoecido pelo pecado, Pai. Quebra esses grilhões, quebra essas cadeias e faz um tempo diferente, Senhor, na vida da tua igreja, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou mais do que as minhas palavras. E se você der ouvido, você vai bem. Amém? Tem um almoço aí hoje? Para quem vai almoçar, bom almoço. E para todos, Deus abençoe. Um bom dia, cheio da presença do Espírito Santo. Até logo mais às 19 horas. Volte, traga um convidado. Pastor Ivanilde, amém? Vai estar aqui ministrando para nós.